Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias pela TV Canção Nova, obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente sempre num bate-papo aqui aberto para a sua presença e a sua participação, ok? Você já viu aí na imagem aberta os nossos convidados do dia de hoje, a presença sempre muito agradável, esperada, do professor Felipe Aquino. Obrigado, professor, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Oswaldo, poder participar aí com você, com a Adriana. Vamos aí trocando ideias. Também aqui conosco mais uma semana, né, nas férias da Luzia Santiago, Adriana Pereira. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço o convite, é uma difícil missão, né? A gente tem que estudar, estudar mais. Né, a professora volta às aulas. Tem que voltar às aulas, a gente aprende sempre. Para mim é uma oportunidade de aprender mais, né? E também estar aqui com o professor Felipe é ótimo, que a gente aprende muito. Semana passada com o professor Lino Rampazzi também foi um momento de grande aprendizado. Então a gente aqui estuda, aprende, caminha junto e partilha, né, os nossos conhecimentos, a nossa vivência como cristãos. Quero agradecer mais uma vez a Adriana, né, porque é uma guerreira aqui conosco. A gente sabe que ela está enfrentando aí problemas de saúde com a mãe, com o pai inclusive internado em São Paulo, né? E mesmo assim está aqui com a gente. Faça até uma oração por ela, certamente ela está precisando da sua intercessão aí, ok? Aliás, tem uma pergunta aqui que eu acho que depois a gente pode também casar com essa situação, né? Às vezes parece que é só rezar a Deus. Qual que é o motivo de rezar para santos, né? A gente não pede oração para o outro? Bom, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho. Queria, convidar você a mandar a sua pergunta. Manda para a gente a sua pergunta. Aproveite agora já o início do programa, que dá mais tempo de a gente atender o que você quer partilhar aqui, trocar ideias conosco, ok? Os meios são os seguintes. E-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Tem também lá no Facebook. Você entrou dentro do Facebook, né? /Trocando Ideias. Tem lá a nossa página, você pode mandar sua pergunta por lá também. E tem ainda um Instagram da TV Canção Nova. Instagram, @TV Canção Nova. 3 possibilidades para você participar. O quanto antes você mandando a sua pergunta, a gente já vai aqui podendo atender. Enquanto você não manda, eu vou começando com as perguntas que chegaram das semanas anteriores que a gente não conseguiu atender ainda. E vou começar com 2 perguntas, professor Felipe Aquino e Adriana, assuntos que são afins, né? Tem aqui um relato, primeiro, de um jovem católico, se diz jovem católico praticante, e diz que é homossexual. E diz que é difícil conviver com as tentações do mundo. Ele diz que se confessa frequentemente, mas o padre disse que ele tem que viver a vida dele conforme ele gosta. E ele sabe que a posição da igreja é diferente. E ele aconselhou até, esse orientador aconselhou ele até usar preservativos. Mas ele sabe que não deve fazer isso. Ele quer viver uma vida sem pecado e pede que o ajude. Paralelamente a essa pergunta, tem de um outro jovem que está participando de aulas de crisma na sua paróquia, mas que sente um pouco confuso, pois não consegue cumprir, né, o que a igreja ensina a respeito. Ele vive em pecado. Como fazer para ser uma pessoa melhor? Também outra pessoa que se diz homossexual. Professor Felipe Aquino, Adriana. Eu acho importante, Oswaldo, a gente colocar bem claro o que a igreja fala sobre isso, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, no Catecismo da Igreja, parágrafo 2357, o Catecismo ele fala muito claro sobre essa questão da homossexualidade, né? Eu vou resumir, são vários parágrafos. A primeira coisa que a igreja fala, a pessoa ter a tendência homossexual não é pecado. E a igreja fala, ela não entra no mérito da questão da origem, da gênese desse problema. Se é educacional, se é genético, isso fica por conta costume, né, de época. Fica por conta dos psicólogos, psiquiatras. Da ciência. Agora, o que a igreja diz que não pode haver é a prática homossexual. Aí o catecismo aqui no parágrafo 2357, ele fala o seguinte, ele diz assim, que aí a igreja considera pecado grave, né? Usa, inclusive, uma expressão pesada, né? A expressão que
Está escrito aqui o seguinte, diz aqui, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade, não a tendência, mas os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Desordenado para a igreja é sinônimo de pecado. Santo Agostinho, a desordem é o pecado, né? Bom, aí diz aqui, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Bom, agora, o que a igreja recomenda, eu acho importante, é isso daqui, né? O parágrafo 2359. A igreja recomenda que não haja discriminação, nada de homofobia, nada de brincadeiras de mau gosto. Aí eu coloco assim, as pessoas homossexuais, quer dizer, que têm a tendência, né, são chamadas à castidade. Isso é que eu acho importante, entendeu? Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração, pela vida sacramental, né? Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Olha que coisa bonita, a igreja fala que o homossexual, o que tem a tendência, ele pode chegar a uma perfeição cristã, desde que ele viva a castidade. É claro que isso é difícil, quem tem uma tendência a ainda mais os casos aqui são também de jovens, né? Que estão talvez no seu momento de explosão hormonal e tudo mais, fica mais difícil talvez, né? Agora também, sabe, Oswaldo, é preciso a gente comparar, por exemplo, também com o heterossexual. O heterossexual também tem muita tendência, por exemplo, a tendência ao adultério, é um pecado gravíssimo também. Quer dizer, então, não é só o homossexual que ele tem uma luta pela frente, não, todos nós temos uma luta pela frente. Todos nós somos tentados, todos nós, e se nós todos não tivermos a graça de Deus, vida sacramental, oração, todos nós pereceremos. Então, é uma luta que é para todo mundo, né? Importância e sempre, a gente teve uma época de muitas brincadeiras, né? A gente que é de uma geração lá atrás, né? Muita piadinha, né, e tudo mais. Isso e é importante que a pessoa... Não pode haver discriminação, né, injusta com relação a isso. E essas pessoas têm que se sentir acolhidas dentro da igreja, para poder chegar a essa vida de santidade que o catecismo diz, né? Aliás, o Papa Francisco fala muito de acolher, né? O acolher não quer dizer que está aprovando a prática homossexual. Muita gente pensa que, porque o Papa fala, não, vamos acolher, não só o homossexual. Não vamos julgar. Acha que o Papa está aprovando, não está aprovando nada. Ele fala, vamos primeiro acolher, depois nós vamos julgar, vamos analisar, né? Adriana Pereira quer comentar alguma coisa, Adriana? Sim, eu gostei do que o professor Felipe colocou, no sentido assim, todos nós somos tentados, né? Quer seja heterossexual, quer seja homossexual, quer seja o que for, todos nós somos assolados pela tentação, pelas tendências que estão hoje em voga na sociedade. Eu gosto sempre de lembrar de São Francisco, né? Que dizia, por graça de Deus que eu não sou o pior dos prostitutos. Né? É por graça de Deus que eu não sou o pior dos assassinos. Todos nós cristãos temos que ter essa consciência, né? Não, a luta contra a castidade é dura para todo mundo, né? É dura para todo mundo. A primeira coisa, então, vocês que partilharam conosco a sua história, eu vou dizer a você, né? Você já tem dentro de você uma decisão, uma vontade, uma coragem de dizer, eu quero ser cristão. E que você tenha a mesma graça que São Francisco teve. São Francisco, para conseguir, né, lutar contra a fraqueza da sua carne, ele chegou a se jogar nos espinhos das roseiras. Inclusive lá em Assis, quando a gente visita Assis, tem a roseira sem espinhos, que diz que depois que ele fez isso, lutando contra a fraqueza da carne, né, ele obteve esta graça, continuou lutando com ela, né, com a graça de Deus, e as roseiras lá naquele local não tem mais espinhos. É um milagre que aconteceu ali, mostrando que a nossa vontade forte de sermos cristãos de verdade nos cumula da graça de Deus para nos ajudar na fraqueza humana. Só que eu vejo, professor, hoje em dia, nós sendo tomados por um mar
de comunicação, de tudo que favorece. Favorece o quê? A gente a partir para viver o que sentimos. Não é? Eu estive lendo, buscando algumas instruções sobre essa questão. Hoje, mais do que nunca, a comunicação. Eu sou mestre em comunicação, tenho estudado a comunicação. A comunicação nos leva a viver o que sentimos, nos leva a viver e acreditar que o que eu sinto hoje é a minha verdade. E eu só vou ser feliz se eu saciar o meu sentimento, a minha vontade. É um engano, porque os sentimentos são passageiros. Os sentimentos, eles vêm e vão. Hoje eu gosto mais de uma coisa, amanhã eu posso gostar mais de outra. São sentimentos, eles passam. E se nós começarmos a pautar a nossa vida por sentimentos, nós ficaremos frustrados, porque eles passam, eles mudam e nós nos tornaremos insaciáveis. E é isso que uma grande mentalidade que tem tomado conta da sociedade hoje tem colocado imposto a nós. Nos tirado das raízes da família, do respeito, do amor próprio, do amor ao próximo e nos lançado a saciar as nossas vontades. E aí o que acontece? E se tornam, usam linguagens muito apelativas. Então nós vemos hoje o tempo todo em propaganda, em narrativas seriadas, em tudo que a gente vê, em muito do que a gente vê, nos empurrando a viver tudo isso, nos levando a achar que tudo isso é normal. Tem um livro aqui do Leonard Martin que fala sobre a homossexualidade numa perspectiva cristã. E ele fala sobre essa realidade, né? A homossexualidade é um tema muito polêmico, muito atual e provoca atitudes contraditórias. Alguns discriminam, a igreja não quer discriminar, muito pelo contrário, a postura da igreja é de não discriminação, além de, às vezes, até de levar à violência, né? Mas outras tendências nos levam a acreditar que tudo isso é normal, né? E a igreja, como disse o professor Felipe, atos homossexuais são contrários à natureza humana. Então, aqui nesse documento, nesse livro que eu estudei, apontam 3 documentos da igreja que vão nos ajudar e vão clarear o nosso conhecimento sobre como a igreja vê essa questão da homossexualidade. Nós temos um documento que se chama Declaração sobre alguns pontos da ética sexual, que é de 1975. Então, Declaração sobre alguns pontos da ética sexual. Exatamente. É de dezembro de 1975. Isso, da Congregação da Fé. E também uma carta aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais, que é de outubro de 1986. Então, uma carta pastoral aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral. E o Catecismo da Igreja Católica que o professor Felipe trouxe. Em todos esses documentos mostram a importância da ajuda psicológica, porque dentro dos estudos científicos se vê diversas causas que podem levar a pessoa a viver o homossexualismo. Então é importante que você busque conhecer a você mesmo, conhecer as raízes dessa tendência. As pessoas que eu conheci, as pessoas que eu tenho convívio, que são homossexuais, muitas delas, a maioria delas que eu conheço, tem traumas da infância, tem situações mal resolvidas na família. Então, assim, a gente vê que tem um caminho aí a ser trabalhado, a ser cuidado, né? A gente aqui procure um bom profissional, né? A logoterapia na psicologia é um caminho muito bonito, muito seguro para ser trabalhado. E eu penso assim, que mais do que nunca, lembrar que todos nós, héteros ou homossexuais, somos tentados e estamos aí à mercê de tantas comunicações diversas. Mas lembrar que nós não somos, não devemos simplesmente viver pelo nosso sentimento, tocados pelos nossos sentimentos. Nós devemos buscar aquilo que é mais perene. E a igreja pede, nos seus documentos, nos orienta no Catecismo da Igreja Católica, que vivemos aquilo que é a nossa essência. E a graça de Deus, a igreja nos garante que Deus nos dá a graça para suportarmos as tentações, nos dá a graça da cura interior, nos dá a graça da superação dos problemas, nos dá a graça de sermos
cristãos autênticos e buscar essa santidade que você coloca, que tem o desejo de viver cristamente. Né, essa sobriedade na vivência. E esse autodomínio, né, esse autodomínio, virtude do autodomínio, a igreja garante que você vai conseguir viver isso. Então, como o professor Felipe falou, pode e deve se aproximar gradualmente da perfeição cristã. Todos nós, eu estou em busca da perfeição cristã, você está em busca dessa perfeição cristã, mas eu alerto aqui, não se deixe levar pelos sentimentos. E cuidado com o que você assiste, com o que você lê, com o que você vê. Também procure cuidar dessa parte, porque quanto mais nós nos abrimos a essa tendência, a esse mar de coisas que vão nos empurrando ao pecado, mais fragilizados o nosso ser humano fica. Eu olhei com a molecada aí também, o que eles estão assistindo aí nos YouTubes, né? Nas internet, às vezes os pais não ficam ali muito de olho, né? Isso tudo nos enfraquece na nossa vontade. Né? A gente acaba percebendo, achando que aquilo é normal, como os próprios documentos da igreja tratam, que parece que é tudo tão normal que a gente acaba aceitando aquilo como verdade. Então, cuidado com o que você vê, com o que você assiste, busque coisas mais construtivas dentro da fé cristã, que você vai se fortalecendo, conseguindo. Oswaldo, eu queria colocar duas coisinhas ainda rápido com relação a isto. Primeiro, existe um livro muito bom que foi publicado recentemente pela editora Quadrante, que é de um psiquiatra católico belga, Dr. Gerhard Hardweg, que ele, há mais de 30 anos, ele faz terapia com homossexuais lá na Bélgica, que lá é autorizado, né? E ele é católico, ele é membro da Associação de Médicos e Psiquiatras Católicos canadenses e americanos também. E ele escreveu um livro muito interessante, foi traduzido agora pela editora Quadrante no Brasil, Homossexualidade e Esperança. Muito bom. Eu li recentemente, recomendo. Né? Isso é uma coisa que eu queria dizer. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o Papa Bento XVI, quando ele foi eleito Papa, aliás, no discurso mesmo, lá da missa para eleger o Papa, ele falou de uma coisa que acompanhou todo o pontificado dele. Ele falava da ditadura do relativismo. O que é a ditadura do relativismo? Não existe mais regra, não existe mais lei, não existe mais Bíblia. Mentira, certo, errado. Eu faço a minha vida, eu faço a minha moral, eu faço a minha religião, eu sou Deus. Eu sou, como diz Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então eu sou Deus. E aí cai exatamente nessa questão. Eu fiquei preocupado com essa pergunta quando o rapaz coloca aí que o padre disse para ele que ele podia viver tudo que ele acha que está. Peraí, nós temos que seguir a igreja. O que quebra exatamente esse relativismo religioso perigoso é esse livrinho amarelinho aqui, o Catecismo da Igreja Católica. Nós temos uma regra, nós temos uma lei. Isso aqui foi aprovado pelo Papa João Paulo e todos os bispos do mundo junto com eles. E o Papa, aqui está o texto de referência da fé católica. Claro, a gente tem que tratar com todo carinho as pessoas que têm essa tendência sexual, mas não se pode dizer para a pessoa, não, pode viver, pode liberar, pode usar camisinha, ó. Aí nós estamos jogando fora a doutrina católica. E o magistério da igreja afirma, declara que a atividade homossexual impede a autorrealização humana e a felicidade. Então, quer dizer, nos mostra os estudos da Igreja Católica e a própria doutrina da Igreja Católica que a autorrealização e a felicidade está ligada à realização plena daquilo que é o ser humano, aquilo que ele é como pessoa de fato, como criação divina. Então, quanto mais nós nos aproximarmos daquilo que Deus nos criou, certamente nos aproximaremos da felicidade e da realização pessoal. E uma outra coisa que eu julgo importante dizer, Oswaldo, é que nesta caminhada de fé, os desafios existirão, mas nós precisamos seguir em frente. Na Bíblia existem vários textos bíblicos que tratam do homossexualismo e nos mostram essa realidade. É a palavra de Deus, no Gênesis 19, de 1 a 11, Levítico,
18, 22, também o 20, 13, 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10, né? Timóteo 1, 10, na carta aos Romanos, capítulo 1, de 18 a 32. Então, nos mostra essa realidade, como a Bíblia, como a palavra de Deus encara a questão do homossexualismo. Então, é importante que a gente reflita, porque a Bíblia, quando a palavra de Deus foi dita ao seu povo eleito, ao povo judeu, ele resgatou, né, professor Felipe, o povo de uma vivência pagã, dos costumes pagãos, né, dos costumes daqueles povos daquela época. E Deus foi purificando o seu povo, Deus foi transformando o seu povo, as suas vivências, né, e foi trabalhando aquele povo de uma forma diferente, trazendo uma nova construção social, uma nova relação com a vida, com as pessoas, com o mundo. E foi uma obra de resgate de Deus, uma história de salvação. Então, abrace a palavra de Deus e viva essa história de salvação. Ela pode acontecer com você como aconteceu com o povo de Deus na antiguidade. Não é que vivia tudo que todo mundo vivia, mas Deus foi lá, foi conversando, foi falando através dos profetas, que hoje a palavra de Deus está na Bíblia. É através da palavra de Deus, esse povo foi resgatado a uma nova vivência, a encontro com uma nova dimensão de vida, que chegou até nós através da tradição judaica e cristã. Então, vamos buscar esse resgate através da palavra de Deus e dos documentos da igreja. Eu tenho certeza que vai ser um caminho seguro para você encontrar essa sobriedade e essa realização pessoal e também a felicidade plena. Trocando Ideias, você pode participar mandando o seu e-mail para o trocandoideias@cançãonova.com. Pode também mandar pelo Facebook, né, /Trocando Ideias. E também pelo Instagram da TV Canção Nova, Instagram, @TV Canção Nova. Participe aí com a gente. Deixa eu falar aí, antes de continuar, dando tempo para você participar com a gente, eu quero falar aqui do projeto Dai-me Almas. Chegamos hoje aos 17%. 17%. Né? E agradecendo aí a sua participação, a sua colaboração. E eu estou aqui com uma forma de você ajudar a Canção Nova, que é o calendário, né? Calendário 2018, você que recebeu em casa, talvez esteja aí encostado, né? Esteja numa prateleira. E nesse mês de maio, nós temos aqui, né, a lembrança da ermida, né? Uma restauração da ermida, onde a gente reza o terço às 6 horas da tarde. É um local que foi construído aqui na Canção Nova, que é um dos lugares mais visitados dentro da Canção Nova. Se tornou um local também de realização do terço, de programas, né? Mas quando foi construído não tinha esse objetivo. E nós temos ali algumas dificuldades. Quando chove, por exemplo, a gente tem que correr, mudar o terço, a transmissão do terço de lugar rapidinho, né? Porque ali não temos um lugar apropriado para determinadas circunstâncias. A gente aproveitou do local para fazer como um local onde a gente realiza e transmite alguns programas. E o bonito desse calendário de 2018 é que ele está mostrando aquilo que a Canção Nova está investindo aqui na Chácara de Santa Cruz para melhor receber você. Exatamente. Né? A sua contribuição também sendo investida nesse lugar para o seu melhor acolhimento, para que você venha, tenha vários locais de espiritualidade, possa aqui passar dias rezando, orando, tendo o seu encontro pessoal com Jesus. Eu acho lindo. É a sua contribuição mantendo não só a evangelização que vai pelos meios de comunicação, mas também a evangelização que acontece aqui no dia a dia da Canção Nova e também as nossas missões pelo Brasil e pelo mundo, quando a gente vai em missão levando a palavra de Deus. Você é um missionário com a Canção Nova. Mês de maio, então, mês de Maria, o calendário ajudando na ermida, né? Você colaborando, você podendo ali colaborar com esse boleto extra, o nosso Deus lhe pague desde já. Adriana, a próxima pergunta é para você. Olá. Você aqui é professora de comunicação, hein? Olha lá. A pessoa é a Silvana Lima que mandou essa pergunta para a gente. E ela está fazendo um curso técnico em segurança do trabalho, um curso muito bom. O único problema é que ela não consegue falar em público. Simplesmente ela fica nervosa e não consegue falar nada.
E ela queria muito terminar esse curso, mas pede uma ajuda aqui, pede inclusive que a gente reze por ela, para ela conseguir se dominar nessa... O nome é? Silvana. Silvana, olha, falar em público realmente não é uma tarefa simples, né? Principalmente para pessoas que têm uma certa timidez, né? Mas não é preciso ter medo. O medo que nós temos, na verdade, de falar em público é o que eles vão achar que eu estou falando, o que eles vão achar de mim. Ah, eu acho que eu vou estar horrível, ah, eu não vou conseguir. Somos nós mesmos que acabamos dizendo a nós que não conseguimos. Somos nós que acabamos dizendo a nós mesmos. Veja, somos nós que nos autodestruímos na comunicação. Então eu vou dizer a você, primeiro passo, vá na frente do espelho e converse com você. Comece a conversar com você, fale as coisas que você precisa falar e veja como você fala bem. Você sabe tudo, você estudou, você sabe fazer bem aquilo, não tenha medo. Quando eu comecei a falar no rádio a primeira vez, que eu sentei na frente do microfone, eu estava cheia de tiques, né? O microfone parecia imenso, tudo parecia um absurdo. Hoje, diante das câmeras, eu nem vejo que tem câmera, parece que eu estou vendo você aí do outro lado. Mas não, eu estou olhando uma caixa preta, uma caixinha quadrada preta. Mas eu aqui já consigo perceber que eu estou falando com alguém, com você. Então, a gente precisa treinar. Então, uma dica que eu dou aos meus alunos que são muito tímidos é começar conversando com o espelho. Pega um espelho grande, pega o assunto que você tem que apresentar no trabalho de grupo e converse com você, apresente, explique o assunto para você e veja como você fala bem. Ordene seus pensamentos. Olha, na hora de falar, Oswaldo, na hora de falar, dá aquele frio na barriga. Respira fundo. Sempre vai dar, vai continuar dando. Mas é interessante. Uma dica técnica aqui, Oswaldo, só para encerrar com ela aqui, uma dica técnica. Deu aquele frio, aquela tremedeira, respira fundo. Conta até 5 e depois solta vagarosamente o ar. Faz isso umas 3, 4 vezes, você vai sentir que aquela tensão vai embora e aí você vai e saiba, confie, eu sei o que eu vou dizer. E diga, converse como se você estivesse conversando com alguém conhecido, como se estivesse falando com alguém que você ama tanto, que é seu filho, seu amigo, seu melhor amigo, sua mãe. Bata um papo. Eu, quando fazia programa de rádio, comecei fazendo programa de rádio, eu fazia como se estivesse apresentando o programa para algum conhecido meu, algum amigo meu, pensava em alguém que estava na roça, na cidade. Isso facilitou demais a minha comunicação e hoje eu sou uma tagarela. O Oswaldo quer falar, não quer deixar. É interessante isso, porque, olha, não pensa que, assim, tem certas pessoas que nunca vão conseguir. Nós já tivemos aqui locutores na Canção Nova que tinha tanta vergonha, tinha uma locutora aqui com a gente, que quando ela entrava na rádio tinha que sair todo mundo, só ficava o técnico de som com ela. Porque se tivesse mais uma pessoa no estúdio, bloqueava. Ela não conseguia falar. Trancava a porta do estúdio quando era essa apresentadora. Eu não vou falar o nome dela aqui, não, mas ela sabe de quem que eu estou falando. E ela é extraordinária apresentadora. Essa dica da Adriana é muito legal. Toda a entrevista, eu entrevisto gente aqui na Canção Nova há 27 anos para 28 anos. Eu já vi pessoas muito preparadas, até psicólogas, passarem um aperto aqui. Muito porque a pessoa, quando chega em público, ela meio que quer fazer um discurso, imposta a voz. Esse é o grande erro. Porque a conversa, você falar em público, é você estar conversando com uma pessoa. Sempre essa dica da Adriana. Hoje é naturalidade. Direcione como se você estivesse conversando com uma pessoa. Aí as coisas vão com mais naturalidade. E uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, e é uma conversa. Falar em público hoje, a nova tendência hoje, não é mais aquela coisa postural. Usar palavras difíceis. Não, é um bate-papo, conversa, explique da sua forma, da sua maneira. As pessoas querem ouvir do seu jeito. Esse é o grande... hoje, a naturalidade, eu falo isso para os meus alunos, eu dou aula aqui nesse estúdio, eu falo, olha, naturalidade, olha, converse com a pessoa, passe a notícia como se você estivesse contando algo. E comece, né?
Não pensa que você vai perder de vez o nervosismo. Você vai ter um friozinho na barriga. Isso. Mas começando, as coisas vão indo. Eduardo, começar com o espelho é ótimo. Conversa com você mesmo, depois você conversa com a sua mãe, com o seu filho. Aí depois Avisa você tá falando... pro pessoal de casa não achar que você tá louco e vai falando com o espelho. Vamos lá. Eu acho que aí também, Oswaldo, eu acho que essa pessoa... Eu vejo duas coisas que você talvez possa estar envolvendo aí, né? Não, talvez não seja o caso dela, não pode ser... Às vezes, pode ser um trauma que essa pessoa teve também. Quem sabe se ela um dia que foi falar, né, não saiu bem, alguém possa ter... Debochado, né? Brincado, né? Então, eu acho que, de repente, até uma terapia, até uma psicoterapia possa ajudar, né? Outra coisa, o que eu acho que deixa a gente, assim, nesse estado de tensão? É a nossa autoimagem. Como é que as pessoas vão me ver? Sabe? Não pode ter esse amor próprio, essa autoimagem exagerada. A gente tem que ser meio sem vergonha, né? Sem vergonha no bom sentido, né? Quer dizer, não querer achar que eu vou falar e todo mundo vai aplaudir. Não, eu vou falar. Não agrada a todos, né? Não fica assim cultuando a autoimagem. Nossa, o que será que vão pensar de mim? Não, entendeu? Tem que relaxar. Participações pelo trocandoideias@cançãonova.com, e-mail, né? facebook.com/trocandoideias e tem também o Instagram da TV Canção Nova, Instagram @TV Canção Nova. Pergunta para o professor Felipe Aquino aqui, com a participação da Adriana também, pessoa que é consagrada a Maria, se entregou completamente a Jesus como serva, porém tem dúvidas sobre tatuagem, professor Felipe Aquino. Ela chama-se Mariana. Ela nunca ouviu uma resposta concreta, com clareza sobre esse assunto. Bom, a tatuagem, a gente encontra já na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, né? Que proibia a tatuagem, não fareis incisões sobre a sua pele. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, a tatuagem era assim, uma consagração a ídolos. Então, era uma prática de idolatria. Realmente, a igreja não concorda com isso. Bom, aí as pessoas perguntam, mas e se eu fizer uma tatuagem de Nossa Senhora, de Jesus Cristo? A igreja recomenda que não faça. Por quê? Porque a medicina fala para não fazer. Você pode consultar qualquer médico aí de pele, me chama... Dermatologista, que ele vai dizer não faça. Por quê? Porque a tatuagem, assim como o piercing, provoca às vezes até infecção. Tanto é, Oswaldo, se você entrar no site do Ministério da Saúde, uma pessoa que faz uma tatuagem, ela tem que ficar 1 ano sem doar sangue. Por quê? Risco de contaminação. Então, a igreja, num assunto que não é dela, ela segue a ciência, no caso aí a medicina. Então, como a medicina diz para não fazer, não deve fazer. Agora, eu vejo aí um outro lado espiritual também. O nosso corpo é templo da Santíssima Trindade. Eu acho que a gente não deve fazer do corpo um espécie de um outdoor, entendeu? Né? Por exemplo, ninguém prega um adesivo numa Ferrari, né? Entendeu? Se você pregar um adesivo numa Ferrari, a Ferrari te processa. Porque tem todo um regulamento ali para o cara que compra uma Ferrari, o que ele pode e o que não pode fazer com aquele carro. Aquele carro é um ícone, né? Então, ora, se numa Ferrari a gente não põe um adesivo, será que no corpo da gente a igreja não recomenda? Porque a medicina não recomenda. Há também muito aspecto cultural, né, professor? Há em certas regiões, inclusive há na região lá da Síria, em que há, inclusive, os cristãos até fazem uma tatuagem de um símbolo cristão. Há uma perseguição cristã, a gente teve um testemunho disso muito bonito aqui recentemente na Canção Nova, de que há uma região em que as pessoas, inclusive, marcam nas casas dos cristãos um começo de uma letra lá que identifica os cristãos na região. Antigamente era o peixe, né? E os cristãos, o que fizeram lá? Eles, como reação a essa perseguição, nós não queremos nos esconder. E tatuavam, eu não sei se é no pulso ou aqui atrás, me parece que é no pulso, essa mesma símbolo cristão. Então, eu acho que assim, é preciso ver também aspectos culturais de cada região e as motivações, né? E evidentemente que há um exagero em alguns casos que passam do bom senso, inclusive. Outra coisa, a gente sabe que a tatuagem, por exemplo, se a pessoa quiser retirar, é um processo doloroso e um processo caro.
porque é tudo na base de leis e tal, né? Então, são outras razões que, de repente, a pessoa faz uma tatuagem num momento, assim, de emoção, depois se arrepende, não é? Então, realmente o melhor é não fazer. Eu vejo, assim, que é um modismo, né? Já teve em alta um tempo atrás, depois diminuiu e agora voltou esse modismo de se tatuar e tudo mais. Então, assim, a gente agora encontra estúdios de tatu em várias esquinas, em vários lugares, então está na moda. Mas não é porque está na moda que convém a nós cristãos, né? Um dia eu estava acompanhando umas reportagens e vi lá uma jovem tão linda, mostra a foto dela, tão linda, e depois com todos os recursos de tatuagem e outros recursos de modificações, até de tatuar o olho, né? Mudar a cor dos olhos, agora fazem no olho. Mudou tanto que a jovem é irreconhecível. Então, assim, hoje está se exagerando tanto que às vezes a pessoa perde até mesmo, muda o formato do rosto, a cor dos olhos com tudo isso. Além da questão química, a questão de saúde que envolve, não é? Tem também a questão que nós devemos estar atentos a esses modismos. Eles passam e depois, como você vai ficar com o seu corpo desta forma? Eu gostava muito que o Padre Léo falava, de jeito nenhum, nem que seja a cruz de Cristo, ele dizia, né? Para não tatuar. Por quê? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aqui nós podemos dizer assim que não é recomendável a nós cristãos marcarmos o nosso corpo, mas preservá-lo, né, com a graça de Deus, como templo do Espírito Santo, buscar nos identificar com Cristo, com a camiseta, com a estampa de Jesus, de Nossa Senhora, né? Eu tenho usado muito, essa aqui é da Canção Nova, é de listrinha apenas, tem o nome da Canção Nova, mas as outras que tem estampa de Nossa Senhora, caminhe com pingente, com o crucifixo, mostre a sua fé de outras formas. Não é preciso marcar o seu corpo. Ah, mas eu pus o nome do meu filho, o nome da minha mãe, o nome do namorado. Já vi questões de jovens que tatuou o nome do namorado, do noivo, depois o relacionamento acabou e para tirar aquilo, né? E depois começou a namorar outra pessoa, não tinha dinheiro para tirar aquela tatuagem do nome, ficou lá, o outro não quis namorar. Depois um segundo nome. E aí, como é que faz, né? Então, também pensar nessa questão. E também eu digo em questões em relação a trabalho, né? Existem locais de trabalho que não aceitam alguns tipos de tatuagem em alguns lugares do corpo e talvez você possa até perder uma oportunidade de um emprego, alguma coisa, porque existem lugares que fazem certos tipos de restrição. Então, assim, pense bem antes de fazer algo que pode ser definitivo, que pode ser algo que fique ali, que no futuro talvez não combine mais com o seu jeito de ser e de pensar. Pode ser apenas um modismo, algo passageiro. Daqui a pouco a gente chega com mais perguntas. Deixa eu falar aqui de 2 eventos que a Canção Nova vai estar promovendo aqui nos próximos dias e meses. Temos a Festa do Santuário do Pai das Misericórdias. A Festa do Pai das Misericórdias coincide com a Festa da Santíssima Trindade, né? E nós vamos ter aqui a novena, de 18 a 26 de maio, agora, deste mês. Então, olha, esse mês de maio é muito rico, né? Vamos ter agora a Ascensão do Senhor, a festa litúrgica da Ascensão do Senhor, coincidindo com o Dia das Mães, também Dia das Comunicações Sociais. 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Coincidindo. Tudo no dia 13, né? Depois, no domingo seguinte, já é Pentecostes, festa do descido do Espírito Santo, né? Nessa mesma semana aqui no Hemisfério Sul tem a Semana de Unidade pelos cristãos e depois na outra semana a Santíssima Trindade, festa da Santíssima Trindade, que coincide com a festa aqui do Pai das Misericórdias. Então você que já vive aqui essa espiritualidade do Pai das Misericórdias é convidado a vir participar da novena a partir do dia 18, o tríduo a partir do dia 24 e no dia 27 a grande festa do Pai das Misericórdias aqui na Canção Nova. E mais adiante, em junho, já quero aqui partilhar com vocês o acampamento Fé e Milagres, acontecendo de 8 a 10 de junho aqui na Canção Nova, com a presença do Frei Josué. Então você que
gosta e acompanha o Frei Josué, marca aí na sua agenda, de 8 a 10 de junho. Também a participação do Márcio Mendes, do Roberto Tanus, da Renovação Carismática, né? O tema, feliz você que acreditou, porque vai se cumprir o que Deus lhe prometeu, ok? Informações, eventos.cancional.com e também pelo telefone 3186-2000. Chegando uma pergunta aqui pelo Facebook, se chama Grace e gostaria de entender mais sobre o purgatório. Diz que admira muito o senhor, professor Felipe Aquino. Bom, eu até escrevi um livro sobre o purgatório e o subtítulo é esse, O que a Igreja ensina. Bem assim, é claro que a Igreja ensina, que os santos doutores ensinam, que está no catecismo da Igreja. O purgatório, primeiro, é um dogma de fé. Vários concílios da Igreja ratificaram a certeza do purgatório. O que é o purgatório? A Igreja ensina que quando nós cometemos um pecado, especialmente um pecado grave, ele tem duas consequências. Ele tem a culpa e tem a pena. Qual é a diferença? A culpa é aquilo que fica perdoado na confissão. Só Cristo pode tirar a culpa, porque só Ele pagou diante da justiça divina o preço do nosso perdão. Porque o pecado ofende a majestade infinita de Deus. Só uma reparação infinita pode satisfazer, e o Cristo ofereceu essa reparação infinita, porque a vida dele tem um valor infinito. Ótimo. Mas fica a pena devido ao pecado. O que é a pena? A gente chama de pena temporal. É o estrago que o pecado deixou. Primeiro, no próprio pecador, que passa a ser menos santo, mais pecador. Segundo, as consequências do pecado para os outros. Fez uma fofoca, falou mal de uma pessoa e de repente aquela pessoa se suicidou. É uma coisa grave. Ou então, não sei, matou alguém. Quer dizer, você pode se arrepender, está perdoado, mas ficou um prejuízo. Tirou a vida de alguém. Então, a igreja chama essa consequência do pecado de pena temporal que a gente tem que cumprir. Como é que eu posso cumprir essa pena? Com tudo que eu fizer de bom aqui nesta vida. A vida de oração, penitência, esmolas, santas missas, as indulgências, né? Agora, diz aí o catecismo, no parágrafo 1030, se eu morro na amizade de Deus, mas eu não estou 100% santificado por causa dessas penas, então eu cumpro essa purificação no além. A alma passa por uma catarse, uma purificação espiritual, e aí o que a igreja ensina, ela não pode fazer mais nada por ela. Por quê? Porque o tempo de conquistar méritos diante de Deus termina com a morte. Como a morte separa o corpo da alma, a pessoa já não está mais na integridade dela, você não pode mais conquistar mérito. Então, quem é que socorre as almas do purgatório? É a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja militante, triunfante, socorre a igreja padecente. Aí as orações, as missas, as indulgências, sobretudo a indulgência plenária, para que a alma, no purgatório, ela vá atingindo a perfeição e chegue à santidade. Nesse livro que eu escrevi, O Purgatório que a Igreja Ensina, eu coloco ensinamentos muito profundos de santos doutores da igreja. Eu gosto muito, por exemplo, o que fala São Francisco de Sales, o que falou, por exemplo, Santa Faustina sobre o purgatório, porque os escritos dela foram todos examinados, né, na canonização. O que colocou, por exemplo, também Santa Catarina de Gênova, uma santa que morreu em 1571 em Gênova, na Itália também. Ela disse que viveu 2 anos de purgatório na Terra. E ela escreveu o chamado Tratado do Purgatório, que eu publiquei junto com o livro. E ela disse o que é realmente a realidade do purgatório. Então aí fica aí essa explicação. E a dificuldade... Eu acho bonito, Oswaldo, quando a gente lê essa compilação linda que o professor Felipe fez nesse livro, a gente percebe que a revelação sobre o purgatório feita a esses diversos santos da igreja, elas mostram uma mesma realidade, elas não se contradizem e elas nos vão revelando essa realidade do purgatório. E também nos mostram o caminho. Eu gosto do livro porque ele nos mostra um caminho. Meu pai morreu, minha mãe, meu tio, o meu avô, eu queria tanto rezar alguma coisa, meu marido morreu, eu não pude fazer nada por ele, e agora que morreu, o que eu faço?
reze pela sua alma, busque as indulgências para levar esta pessoa à glória de Deus, ao céu. Ela está lá nesse período, né, do purgatório, de purificação, você rezando por ela, é só você rezar. Né? Ele não pode fazer mais nada por ele, né, professor? Mas nós podemos. Então, a morte não é o fim. A dificuldade dos evangélicos com relação a isso é por conta de um livro que eles não têm na Bíblia deles. Macabeus. A base bíblica seria Macabeus. Macabeus fala bem claro, né? Quando aqueles que morreram na batalha contra os gregos lá, Judas Macabeus mandou fazer uma coleta, mandou para Jerusalém, para o sufrágio da alma daqueles que morreram em pecado, porque eles encontraram um amuleto, aqueles soldados judeus que tinham morrido. Então a igreja veio aí, quer dizer, há pecados que podem ser perdoados no purgatório, entendeu? Jesus mandou fazer uma... Quer dizer, e não é só isso não, tem outras passagens bíblicas, né? Mesmo no Novo Testamento, que a igreja não tem a palavra purgatório. Para purgatório é a teologia católica que criou, que purgatório vem de purgar, limpar, né? Mas há várias passagens bíblicas dos evangelhos que você entende perfeitamente o purgatório. Aquela passagem que Jesus fala, olha, quando você estiver discutindo com o teu irmão, chega num acordo com ele antes de chegar ao juízo, porque se chegar ao juízo você vai ter que ficar preso e pagar até o último centavo. A igreja veio aí uma sinalização do purgatório, entendeu? É bem clara a doutrina da igreja sobre isso. Eu queria aproveitar essa questão para puxar aqui uma pergunta já das semanas anteriores, da Mary Lima. Ela pergunta por que rezar aos santos pedindo intercessão se eu posso pedir diretamente a Deus, sem desviar o caminho, uma expressão que ela usa. Essa pergunta foi feita a mim, eu não soube responder, né, a respeito disso. Eu acho que muitas vezes, né, eu acho interessante isso, porque às vezes a gente pede oração um pelo outro, né, e não quer considerar a possibilidade de pedir também uma intercessão a um santo, né? A igreja fala claro, né, Oswaldo? Os santos intercedem por nós sem cessar. Isso está na oração eucarística 3, na missa. Os santos diante de Deus intercedem por nós sem cessar. Por quê? Porque eles têm méritos diante de Deus. A vida que eles viveram na terra, agradando a Deus, amigos de Deus, fazendo a vontade de Deus, com grandes sacrifícios e orações, agora na comunhão com Deus, eles suplicam a Deus por nós, ok? E Deus gosta disso. Quem não acredita na intercessão, Oswaldo, perde muita coisa. Vou dar um exemplo bem rápido. De vez em quando a pessoa liga para mim, professor, o senhor não pode entregar uma cartinha aqui para o Padre Jonas? Por que ela não vai entregar lá direto para o Padre Jonas? Porque ela sabe que vai ser difícil. Mas ela sabe que de vez em quando eu vou lá na casa do Padre Jonas, então o senhor leva. A intercessão. Quantas pessoas querem um favor de alguém, aí pede um amigo do alguém, porque não consegue chegar no alguém direto. A intercessão é algo natural, é algo humano. E a igreja, então, diz que a igreja, Deus gosta disso realmente, de valorizar os méritos daqueles que viveram segundo a sua vontade. E o próprio cristianismo não nos deixa fechar em nós mesmos, né? Nos leva sempre a colocar-se a serviço do outro. Então, os santos, eles nos ensinam. Eu me identifico muito com a história de alguns santos, por exemplo, Santo Antônio, e quando eu vejo a trajetória desse santo, a forma como ele rezou, a forma como ele tinha o seu religare com Deus, isso me fazia tanto bem, né? Eu falo, nossa, eu posso fazer assim. Quando eu assisti o filme que conta a história de Santa Rita, né, o que ela viveu com o marido, com os filhos, que ela viveu depois cuidando da família que tanto de certa forma foi tão ruim com ela, mas ela foi lá e viveu o seu amor, o seu perdão, cuidando dos doentes daquela família. Tudo que ela viveu, como ela superou a dor da perda dos filhos, do marido, aquilo tudo me ajuda a rezar e pedir a ela a intercessão naqueles momentos em que eu me sinto fragilizada, eu me identifico com a sua história e com a sua forma de oração. E aí eu peço essa intercessão.
Mas se você não sente essa necessidade, se você não sente vontade ou acha que isso não é necessário para você, converse com Deus e Deus com certeza também vai atender. Eu gosto muito de conhecer a história dos santos porque ali eu vou me identificando as minhas fraquezas, identificando caminhos que eu posso também percorrer para encontrar essa via de santidade. E tem uma outra coisa muito interessante. Os santos recorriam aos santos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, São José para ela era o santo da predileção dela. Até que todos os carmelos que ela renovou, mais de 20, todos chamavam São José. São José de Ávila, São José de não sei aonde. Ela dizia, nunca numa festa de São José, eu deixei de pedir a ele uma graça que eu não tenha conseguido. Bom, uma santa doutora falando. Testemunhando Santa isso. Teresinha do Menino Jesus, santa doutora. Quando ela quis entrar para o Carmelo com 15 anos e o Papa não autorizou, Leão XIII, ela disse, eu me agarrei com os meus santos. E o Papa abriu uma exceção. Me agarrou com Santo Agostinho, com não sei o quê, com São Miguel. O Papa abriu, porque só podia entrar no Carmelo com 21 anos. O Papa Leão XIII, ela mexeu tanto com o céu que o Papa abriu uma exceção. Quer dizer, santos doutores... Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia, se recomendem muito aos santos. Por que a igreja tem um santo protetor de cidade, um santo protetor de profissão? Cada profissão tem um santo protetor. E lindo na aparição em Portugal, eu sou o anjo de Portugal, o país tem um anjo protetor, não é? Não é lindo isso? E não toma lugar de Deus. Né? Aí está toda a fundamentação das novenas, né? Eu já consegui muitas graças através das novenas. Agora mesmo estou fazendo a novena Nossa Senhora de Fátima. E nós já estamos no 5º dia. Claro, quem é que pode mais do que Nossa Senhora no céu? Eu vou pedir a intercessão dela. Gente, além aqui dos nossos convidados, né, do professor Felipe Aquino, da Adriana, sempre temos aqui também, respondendo perguntas dos nossos telespectadores, Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida. E você também pode enviar perguntas, né, lá no nosso trocandoideias@cancional.com, ou no Facebook, ou no Instagram, direcionado ao Dom Orlando. E hoje ele responde, por que os católicos rezam e ajoelham diante de imagens? Pois sou católica e não tenho este costume. Vamos ouvir o que Dom Orlando responde. Não é proibido ajoelhar-se diante de uma imagem. Pelo contrário, até significa uma atitude de fé, de entrega, de esperança. Agora, sempre recordando, nós não adoramos imagens, não somos idólatras. Porém, essa prostração, ela bem orientada, não como adoração, mas como um gesto de gratidão, como um pedido mais intenso, como uma prostração, como um gesto de humildade, para nós católicos não tem problema nenhum. Repito, não adoramos imagens, adoramos a Santíssima Trindade. O que importa, então, é a gente imitar aquele santo, aquela santa, diante da qual estamos rezando de uma maneira assim, tão humilde, mas também tão confiante, de joelhos. Obrigado, Dom Orlando, pela sua participação aqui. Semana que vem, Dom Orlando de novo. Lembrando que você pode acompanhar o nosso Trocando Ideias também nos horários alternativos de madrugada, quinta-feira e domingo. Falando em Dom Orlando, eu lembro aqui do Dom Benedito Beni dos Santos, nosso bispo emérito da Diocese de Lorena. Está com um livro aqui, olha, muito bacana, o livro da cruz, as 7 palavras ditas por Cristo na cruz. Uma reflexão. Quem conhece Dom Beni sabe da sua profundidade, né? É algo que você não pode deixar, viu? É um livro que realmente você precisa ter aí em sua casa. Um livro pequeno, não sei quanto que ele custa, mas deve custar barato, viu? Ele tem aqui, ele é pequeno, 77 páginas, pequenininho, ó. Edição de bolso. Edição de bolso, né? E com aquela profundidade do Dom Beni. Entre em contato aí apareceu aí na tela para você entrar em contato. Gente, já está, a Graça, que nossa diretora, já está nos indicando que o tempo já está se esgotando. Oportunidade de eu agradecer aqui aos que participaram, né, mandando as suas perguntas. E professor Felipe Aquino, obrigado, né?
Olha, eu que Lembrando que tem um agradeço. Pergunte e Responderemos Temos na aí, quarta-feira. Quarta-feira à tarde, 16 horas. E a Escola da Fé, quinta-feira, às 21 horas. Obrigado, professor. Alô, obrigado a vocês. Obrigado, Adriana Pereira. Eu que agradeço, mando um abraço aqui para a Vívia, lá de São Paulo, que está nos assistindo agora, também a Maria José, lá em Londrina, a Rosângela, lá de São Paulo, que eu encontrei ela no Hospital das Clínicas outro dia, e várias outras pessoas que estão sinalizando aqui, que estão assistindo e acompanhando, trocando ideias. É um desafio estar aqui, mas a gente aceita o desafio porque partilhando vida, partilhando conhecimento, a doutrina da igreja, a gente aprende e cresce na fé. Vamos ser cristãos de verdade, fortes na fé e na doutrina. Ok, obrigado, Adriana, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou conosco Trocando Ideias. A gente vai marcando encontro para a próxima semana, aqui mesmo, neste mesmo horário. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.